O 8 de janeiro de 2023 nunca mais será esquecido. A história brasileira, quiçá mundial, lembrará para sempre desse dia. O dia em que milhares de radicais apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, contrários ao resultado da eleição presidencial ocorrida em outubro de 2022, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Aos brados, com a repetição de acusações contra a confiabilidade das urnas eletrônicas, questionavam a legitimidade da eleição presidencial e pediam por intervenção militar em faixas, cartazes, pinturas, camisetas e outros tantos adereços. Como resultado do caos e depredação causados nas sedes dos três poderes da República, mais de 2.000 pessoas foram detidas nos dias 8 e 9 de janeiro, sendo que 1.400 permaneceram presas nas primeiras semanas de 2023. A Procuradoria-Geral da República também instaurou procedimentos investigatórios, seguindo 4 núcleos de apuração. Executores, aqueles que invadiram e depredaram os prédios públicos; incitadores, aqueles que instigaram os atos; financiadores, que apoiaram de forma material os ataques; e de possíveis autoridades envolvidas. Também houve abertura de outro inquérito para apurar a responsabilidade de militares nos atos extremistas praticados. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito funcionou de junho a outubro de 2023, tendo senadores e deputados federais como integrantes. Como resultado final, no relatório, consta o pedido de indiciamento de 61 pessoas, dentre elas está Bolsonaro, militares, ex-ministros do governo anterior e pessoas indicadas como financiadores. Pouco mais da metade dos presos foi solta ainda em janeiro de 23. Outros receberam liberdade provisória nos meses seguintes. Restam ainda 66 pessoas presas entre condenados, processados e investigados. 1.413 pessoas foram denunciadas pela PGR, quase todas acusadas de incitação ou execução dos ataques. 30 já foram julgadas e condenadas pelo STF, tendo por base crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio público. Por outro lado, até o momento, apenas uma pessoa foi denunciada como financiadora dos atos antidemocráticos e 8 agentes públicos denunciados por omissão. Como também, nenhuma ação penal foi ofertada contra algum agente político ou integrante das Forças Armadas. A partir desse cenário, 2 críticas ao menos surgem. Por um lado, há questionamentos de bolsonaristas quanto a abuso de autoridade nas prisões em flagrante realizadas e convertidas em preventiva, e rigor na punição dos envolvidos na execução dos atos golpistas, algo que também é questionado no meio jurídico. De outro, há cobranças por punições contra lideranças e aqueles que financiaram de fato os golpes ou as tentativas de golpe. Outro ponto que foi criticado é a retirada dos julgamentos do plenário físico, levando-se para o plenário virtual, o que cerceia o direito de defesa dos acusados por meio da utilização da tribuna para sustentação oral por seus procuradores. Além, é claro, da competência processual para julgamento pelo STF de pessoas sem prerrogativa de foro pela função exercida, a alegada conexão e participação de autoridades públicas com essa prerrogativa processual. Em termos financeiros, os ataques custaram cerca de 16 milhões de reais aos cofres públicos, sendo 12 milhões ao STF, 4 milhões ao Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, sendo que a mensuração no caso do Poder Executivo é de difícil aplicação, pois não se conseguiu determinar ainda o total do prejuízo quanto às peças histórico-artísticas existentes no Palácio do Planalto. Algo que é indubitável diante do contexto em que ocorreram esses atos é o atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito por meio de ataques aos poderes da República. Algo que veio se consolidando ao longo de 4 ou 5 anos, pelo menos, a contar de 2018 até 2023. Destaca-se que reconhecer a tentativa de golpe de Estado por parte dos acusados, sejam aqueles que executaram, os que financiaram, autores intelectuais ou não,
não afasta o seu direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência, devendo ser observados sob pena de nulidades processuais, por contrariedade a direitos constitucionais fundamentais inerentes ao processo penal. 8 de janeiro é uma data para ser lembrada, porém jamais repetida.